Amados irmãos, graça e paz. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. Enquanto você está abrindo sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15, nós queremos avisar os irmãos que ainda continua o projeto Raimundinho. Todas as quartas-feiras, estamos levantando esses donativos aí, e o irmão Júnior Meirelles, o missionário Júnior Meirelles, ele leva nas quartas-feiras já para a missão Braços Abertos, que trabalha com recuperação de dependentes químicos. Eu quero avisar também, irmãos, que nesse final de mês, no dia 24, nós vamos ter nossa vigília. A vigília de oração vai ser conduzida pelos homens, e o irmão Daniel Vaz, acho que é Vaz, né? Ele nos pediu para que nós avisássemos que nessa vigília, até o dia da vigília, vai estar arrecadando calçados para a missão Braços Abertos. Calçados. Evangelho de João, no capítulo 15, dos versículos 18 a 27, o texto diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Curva sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós colocamos diante de Ti, Senhor, essa porção da Tua palavra lida, e nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a compreender e transformar em atitude. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por essa jornada no Evangelho de João até agora. E nós te pedimos que o Senhor nos acompanhe até o final do Evangelho de João. O que o Senhor quiser revelar aos nossos corações, nós queremos, Senhor, nessa noite, dizer que nós estamos com o nosso coração quebrantado ao que o Senhor quer falar conosco. Pai, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, na quarta-feira próxima passada, nós falamos sobre a unidade de texto imediatamente anterior a esse texto que nós lemos hoje. Nós vimos os 4 vetores principais que norteavam o texto passado, que era a questão da obediência, a questão da permanência, a questão do amor e, sobretudo, a obediência, a permanência, o amor aos mandamentos do Senhor. Nós vimos aqui também o amor como algo que no cristianismo é observado como um fruto da fé. E o próprio Jesus, ele se coloca como padrão desse amor. Amai-vos aos outros como eu tenho amado, como eu vos amei. Ele é esse padrão. Nós vimos também que o Senhor escolheu os discípulos, o Senhor tem escolhido os seus, mas Ele não escolhe para ficar a esmo, Ele escolhe para frutificar. Nós vimos isso no texto passado. Hoje nós temos algo inusitado, a sinceridade de Jesus.
Jesus deixa claro para nós e deixa claro para os discípulos naquele momento que os discípulos com certeza haverão de serem odiados pelo mundo pelo fato deles serem seus amigos. Nos versículos 19 e 20, o texto diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Irmãos, quando se fala em mundo, nesse texto, o cosmos, aquilo que é colocado em ordem, nós precisamos prestar atenção quando a palavra mundo é utilizada, sobretudo nos textos do Novo Testamento. Em determinado momento, a palavra mundo assume a ideia de mundo, cosmos, aquilo que foi feito pelo Senhor. Quando diz no Salmo 24, né, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que neles há. Então, essa palavra mundo, nesse contexto, assume a ideia daquilo que é criado, aquilo que é cosmos, cosmológico, aquilo que faz parte, né, da criação. Mas a palavra mundo também absorve a ideia de humanidade. Quando diz, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, quando lá diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse sentido, a palavra mundo ali naquele momento, o contexto nos margeia de forma muito clara que não é mundo das coisas criadas, mas o mundo no sentido de humanidade. Deus amou a humanidade de uma forma tal que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, a humanidade que nele crê, aquele que deposita sua fé nele, obterá a vida eterna. Nesse caso aqui, esse mundo que aqui é falado, é o mundo como o sistema humano que está em constante oposição aos propósitos de Deus. E aqui o texto diz: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. E no versículo 19, Jesus deixa muito claro que esse ódio parte dessa nova existência, dessa nova essência que os discípulos têm em si. A existência essencial do crente, a nova vida, provém de Deus, e pelo fato de provir do Senhor, não é igual ao mundo. Naturalmente, surge aí o seu elemento distintivo. E os discípulos não são do mundo. Nitidamente, o mundo sentirá essa percepção de diferença. E como luz no mundo, essa luz haverá de incomodar. Irmãos, aqui uma coisa muito interessante sobre esse texto, sobre essa essência do cristianismo. Um dos homens mais inteligentes do mundo até hoje, o cientista Thomas Edison. Thomas Edison foi um dos cientistas que mais patenteou ciências que são utilizadas até hoje no nosso mundo. Eu identifiquei as 10 principais patentes de Thomas Edison. Ele fez e patenteou nada mais nada menos que a lâmpada, a estrada de ferro eletromagnética, proposta de trens em trilhos eletromagnéticos. Isso ele fez em 1880. A câmera de cinema, projetor de cinema, a bateria de carro, o fonógrafo, que posteriormente se transforma em radiola, que muitos aqui sei que tiveram. Não vem aqui essa ideia, negócio de CD, MP3, não sei o quê. Vai dizer que na sua casa não tinha aquela radiolazinha de braço. Que por sinal tem uma sonoridade muito específica, que está sendo até resgatada. Foi a invenção dele. Isso aqui, ó, microfone, quem inventou?
Thomas Edison. Fazem 137 anos que Thomas Edison inventou a caneta elétrica para estêncil, o que inspirou as bases da impressão térmica que nós temos hoje. Quando foi que ele fez isso? Há 137 anos atrás. A embalagem a vácuo do café que você toma foi Thomas Edison quem inventou. A primeira urna eletrônica, gravador de voto eletrográfico em padrão sim-não para 2 candidatos. Quem fez foi Thomas Edison. As rodas de borracha. Thomas Edison também fez e patenteou. Foram os franceses com Michelin, não. Foi ele que patenteou. Ele, um dos grandes inventores. Suas invenções refletem até hoje. Poucas pessoas sabem do outro lado da história de Thomas Edison. Sabe o que é? Thomas Edison era um crente fervorosíssimo. Um servo de Deus que entendia que Deus fez as coisas, as leis, para serem descobertas. E ele colocava o seu coração em descobrir essas coisas e colocar a serviço da humanidade. E uma vez alguém chegou para Thomas Edison dizendo que não acreditava naquele processo chamado arrebatamento, em que aqueles que são do Senhor e que estão vivos, o Senhor haverá de dar-lhes um corpo glorioso e eles serão arrebatados para o Senhor, arrebatados para si. E ele não sabia como é que isso poderia se dar. E como foi que Thomas Edison explicou o arrebatamento? Ele explicou utilizando um princípio muito interessante. Acredito que inspirado nesse texto, que é justamente a questão da essência. A essência, o novo ser. Irmãos, vocês foram resgatados do mundo. São luz nas trevas. Aí há uma grande diferenciação. Aí o que foi que Thomas Edison fez? Ele pegou fagulhas de um banco velho de madeira, picou em pedacinhos muito pequenos e pegou tarraxas de sapateiro são pequenos pregos que são colocados nos sapatos, nas sandálias, preguinhos minúsculos. Ele misturou os pregos, as tarraxas, com as farpas de madeira, misturando todos eles. E ele disse: o arrebatamento do Senhor será assim. O Senhor, essência, bondade, amor, grandeza, misericórdia, o que há de maior que você possa imaginar, ele tem a sua essência, ele tem a sua natureza, e essa natureza é comum, é similar àqueles que são seus. Aí ele pegou um ímã e colocou em cima do balde, onde estava misturado as farpas de madeira com os pregos. E ao colocar o ímã bem pertinho do balde, não chegou nem a encostar no balde. Os preguinhos foram todos subindo para o ímã. Tum, 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 tum. E ele disse: olhe, meu filho, é assim que será o arrebatamento. Quando o Senhor chegar, aqueles que são dele, de mesma essência, haverão de ser atraídos pelo Senhor para a sua glória. Irmãos, é fantástico. Fantástico. Essência. Não tem como. Se você é da luz, a luz incomoda as trevas. É isso que Jesus está levantando aqui. Nós precisamos ter cuidado. Naquela época já havia ódio aos cristãos. Por quê? O governo romano considerava os cristãos pessoas desleais ao império. Uma vez que os cristãos, eles se recusavam a adorar o imperador como uma divindade. Ave César. Ave César, nada.
aqui nós adoramos e temos como Kyrios, que é Senhor, apenas Jesus Cristo. Jesus é o Senhor. E nesse sentido, essa perseguição já começa. Você vai ver no livro de Atos, a igreja primitiva, ela sendo pressionada, ela na perseguição por aquilo que cria. E aqui, irmãos, eu quero sugerir 2 livros para que os irmãos possam ver como a perseguição foi algo forte no início do cristianismo, sempre foi algo forte como um vetor contra o cristianismo e continuará sendo algo muito forte. Um livro chamado Os Mártires do Coliseu, da editora CPAD, de O'Reilly. Ele fala sobre cristãos na época primitiva, em que eram mortos nas festas, nos jogos, nos coliseus, diante dos aqueles soldados que eram contratados, os gladiadores. E o que chamava mais atenção é que os cristãos, eles iam, e a sua fé no Senhor era tão forte, e os romanos não entendiam porque eles ameaçavam, eles viam a morte, haviam encenações dos coliseus. O segundo capítulo desse livro mostra que o cara que fez a arquitetura do coliseu foi o primeiro a ser imolado como uma oferenda a divindades pagãs. Mas ele não abriu mão daquilo que ele cria, e as pessoas não abriam mão e tinham paz, e eles não conseguiam identificar o porquê disso. Esse livro é um livro muito forte, é um livro marcante, é um dos clássicos da literatura cristã. O outro livro que eu quero indicar para os irmãos é esse daqui. Ao lado dele, o título é 12 Homens, uma Missão, do pastor Aramis de Barros, da editora Agnus. Esse livro é a obra mais bem feita de pesquisa sobre o que aconteceu com os discípulos e que não tem registro bíblico. Por exemplo, como foi a morte de Pedro, a morte de Paulo, a morte de André, a morte de Tiago, todos eles. Esse livro pega discípulo por discípulo, faz uma análise da vida e nos relatos históricos, ele mostra o que ocorreu em cada um deles, com cada um deles. Eu tive a oportunidade de ler esse livro, inclusive porque Aramis de Barros, ele é amigo pessoal do Dr. Shedd. Ele estava nos Estados Unidos quando viu muitas obras que falavam sobre os discípulos, e o Dr. Shedd orientou a que ele escrevesse alguma coisa nesse sentido, porque existem poucas obras sobre os discípulos aqui no Brasil, e essa é uma delas. Irmãos, todos os discípulos do Senhor, todos os apóstolos, aqueles que viveram com o Senhor profundamente, todos eles tiveram uma morte absurda, hedionda. Por exemplo, a tradição nos aponta, esse livro vai falar, o apóstolo Pedro, ele morreu crucificado, mas ele pediu para que não o crucificassem de forma normal, em pé, como foi o Senhor Jesus, mas ele pediu uma crucificação em X, invertido, de cabeça para baixo, o que piora ainda o processo. De todos os apóstolos, o único que teve uma morte tida como natural, morreu de velhice, foi o apóstolo João. O que tem o Evangelho, que é esse que nós estamos estudando, as 3 cartas, 1º, 2º, 3º João, e o Apocalipse, foi o único, todos eles, inclusive Matias, aquele que substitui, todos eles tiveram uma morte terrível e debaixo de perseguição. Era um contexto de perseguição. E Jesus está instruindo eles que esse contexto de perseguição era algo real, plausível. Mas o Senhor segue ensinando. Veja os versículos 20 e 21. Jesus segue. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse.
nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Irmãos, como os cristãos não pertencem ao mundo, é inevitável a perseguição. E o motivo básico que o texto nos coloca aqui é o desconhecimento por parte do mundo e a rejeição por parte do mundo ao Pai. No Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 16, Jesus fala sobre essa questão do servo, do escravo. Você está com sua Bíblia aberta? Volta um pouquinho aí no Evangelho de João, no capítulo 13. Veja o versículo 16, o que é que Jesus já disse anteriormente. Já no capítulo 13, no versículo 16, Jesus diz assim: digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Nesse texto, Jesus reafirma essa ideia, e ele diz, olha, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, que sou o Senhor, nem se preocupe, vão perseguir vocês também. Agora tem uma coisa, se obedeceram as minhas palavras, então preste atenção, vão obedecer a de vocês também. Jesus se coloca como padrão e ele diz, aquilo que vai acontecer comigo, de alguma forma acontecerá com vocês. Essa perseguição será algo real. Irmãos, toda perseguição a algum de nós, o Senhor Jesus encara como sendo uma perseguição a Ele mesmo. Eu quero lembrar aos irmãos sobre a conversão de Paulo. O texto nos diz, no livro de Atos, no capítulo 9, que Paulo estava indo a caminho de Damasco. Paulo não, Saulo. Quem era Saulo? Um homem que perseguia os cristãos. Um homem que inclusive viu a morte de alguns e consentiu na morte de alguns. As vestes de Estevão foram depositadas aos seus pés. Um homem que ele pediu autorização para executar aquilo que na sua mentalidade farisaica ele entendia como sendo um padrão de justiça e religiosidade. Esse homem que estava perseguindo os cristãos, em um dado momento no caminho de Damasco, ele se encontra com o Senhor Jesus. E num grande clarão, ele tem esse encontro, algumas escamas cobrem os seus olhos, e uma voz é ouvida. No livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 4, a voz, irmãos, ela não diz assim, Paulo, por que você está perseguindo a igreja? A voz não diz assim, Paulo, por que você está perseguindo os meus discípulos? A voz não diz assim, Paulo, por que é que você está perseguindo os meus amigos? Ela também não diz, Paulo, por que é que você está perseguindo os meus servos? Não. Jesus diz a Paulo, Paulo, por que é que você está me perseguindo? Paulo, por que você me persegue? Irmãos, quando nós somos perseguidos, é o próprio Senhor que simpatiza conosco. Tenha isso em mente. Não existe nenhuma perseguição maior do que o Deus que nós cremos. E Ele está ao nosso lado, nesses momentos mais difíceis. Dos versículos 22 a 25. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. E aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Segundo se
O primeiro se de Jesus é se eu não tivesse vindo e lhes falado. Segundo se de Jesus, se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Irmãos, não há desculpa. Aqui um trecho do livro do Dr. Luiz Saião falando sobre esse assunto, eu achei muito interessante. Vou compartilhar aos irmãos. O Dr. Luiz Saião diz que o privilégio e a responsabilidade andam juntos. Os judeus tinham tido o grande privilégio da presença do Filho de Deus entre eles. E além de terem recebido uma revelação especial de Deus no Antigo Testamento, a lei, os escritos, os profetas tinham traços messiânicos que mostravam características desse Jesus que haveria de vir. E isso dentro do seio do judaísmo. Ao rejeitarem Jesus, irmãos, eles passaram a ser de todo culpados, não tendo absolutamente desculpa alguma. Se Jesus não tivesse vindo a eles, eles teriam continuado pecadores do mesmo jeito como todo mundo. Mas só que nesse caso, eles não teriam tido a culpa de rejeitá-lo de uma forma direta. E Jesus está dizendo, eles me ouviram falar. E ele também diz, eles me viram realizando obras que ninguém mais fez. Por isso, eles são culpados. E ele cita um texto, ele diz, olha, isso aconteceu para que se cumpra as Escrituras. Jesus se utiliza de forma parafrásica do texto que está no livro de Salmos, no capítulo 35, versículo 19, e no livro de Salmos, no capítulo 69, versículo 4. Estão me odiando sem causa, sem justificação plausível. Jesus deixa claro, irmãos, que mesmo que o mundo ele tenha uma rejeição tão radical, aqui tem uma palavra de esperança. O Espírito Santo da verdade, que ele enviará, dará pleno testemunho ao seu respeito e capacitará os discípulos a fazerem a mesma coisa. Veja o texto. Quando vier o conselheiro, o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele vai fazer o quê? Testemunhará o meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Quero lembrar, irmãos, que esse fator foi fundamental. A maioria dos evangelhos, eles não são relatos simultâneos da vida de Jesus. Todos os evangelhos, aliás, a maioria não, todos os evangelhos, eles têm o hiato temporal de pelo menos 25 a 27 anos depois que Jesus subiu ao céu. E muitas coisas só fizeram sentido após a ressurreição. E Jesus já tinha deixado isso muito claro. E ele envia o Consolador que consolida todo esse trabalho que o Senhor havia feito no meio deles. Essa consolidação, irmãos, é muito forte e importante. Eu vou ser bem sincero na análise que eu faço dos textos dos evangelhos. A ficha só caiu mesmo de verdade, irmãos, quando eles viram Jesus ressurreto. Quando eles viram Jesus ressuscitado. E numa reunião daquelas, uma reunião a portas fechadas, os discípulos com medo da perseguição, Jesus entra e diz, Pai seja convosco. Olha para Tomé e diz, ó Tomé, as marcas. Vamos crer, Tomé, eu tinha dado na carreira bem fraquinha. De uma hora para outra você vê alguém que você viu sendo martirizado, estourado, carcomido,
colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, deram-lhe bofetadas, deram açoites. Os açoites eram tão fortes, irmãos, que a história relata que raríssimas pessoas conseguiam passar os açoites vivo. Ele não está sendo açoitado por uma criança, não. Ele está sendo açoitado por soldados romanos experientes, cada lapa de braço só no açoite. E depois do açoite, levando a sua trave até o momento da crucificação, onde são colocados pregos. Esses pregos na mão. Do caso, a mão para o judeu é da metade do antebraço para frente. Ele não é colocado aqui como uma pintura renascentista, é colocado aqui abaixo do pulso. E os médicos dizem que um prego colocado aqui, eu vi um relato médico dizendo que Jesus sofria constantemente pequenos choquinhos. Irmãos, vocês já bateram com isso aqui numa quina de... Não dá aquele choquinho? Pense isso constantemente. Ele estava apoiado na cruz, procurando respirar. Por quê? Porque na cruz ele descia em virtude do peso. Ele tinha que fazer força nos braços, com esses choquinhos, para poder respirar e depois voltava. Sabe qual era o causa-mortes de quem morria na cruz de Calvário? Asfixia. Porque chegava um certo momento que ele não conseguia mais respirar. Era por isso que muitas vezes, quando queria se abreviar a morte de alguém, quebrava-se as pernas, para que a pessoa não pudesse mais subir para respirar, e morria por asfixia. Era assim que ocorria. Ele fez isso por mim, por você. As grandes verdades espirituais desse texto. O mundo, ele escreveu para os discípulos. Mas eu quero lembrar a você que você é discípulo do Senhor Jesus. E esses ensinamentos, eles têm reflexo em nós também. Os versículos 18 e 19 nos mostram de forma muito clara. O mundo nos odeia porque, como os discípulos, nós pertencemos a Cristo. O Senhor nos resgatou, nós somos dele. É por isso que o mundo nos odeia. Segunda grande verdade espiritual, como os discípulos, o mundo nos persegue porque nós somos servos do Senhor Jesus. E a igreja, como luz, ela identifica aquilo que está errado e, como um farol, mostra no mundo aquilo que o mundo erra, peca, está errado. 3. Como os discípulos, o mundo torna-se culpado porque ouviu o enviado de Deus, mas o odiou. Ouviu, viu. O mundo torna-se culpado porque viu as obras do enviado de Deus, mas odiou do mesmo jeito. Eles viram, ouviram, mas mesmo assim, o seu coração não foi quebrantado. Muitos deles permaneceram com o seu coração endurecido diante do Senhor. Aí você olha para mim e diz: pastor, o nosso contexto é diferente. Você olha para mim e diz assim: não, pastor, a gente não é como essa época, não. Há um abismo. Eu acho que a gente não é tão odiado. Irmãos, a minha função como pastor é mostrar a aplicação das verdades bíblicas, fazendo a hermenêutica para trás, olhando o texto no seu significado, mas fazendo a hermenêutica para agora e para frente, olhando o texto na significação. Eu vou dar um alerta para os irmãos. Nós somos odiados. Eu quero lembrar aos irmãos que nós somos odiados. E se porventura o mundo não nos odiar, é porque existe alguma coisa errada em nós. Nós já estamos igual ao mundo. E aqui eu não vou pontuar tudo, porque não dá tempo.
Mas eu vou pontuar algumas coisas que o mundo pensa de um jeito e que a palavra de Deus diz de outra forma totalmente distinta. E que se você teve um encontro real, pessoal com o Senhor Jesus, e segue essa palavra, e tem uma cosmovisão de Deus bíblica na sua vida, você vai admitir certas ideias que lá fora não são admitidas da mesma forma, não. Vocês já ouviram falar na teoria queer? A teoria queer, oficialmente queer theory em inglês, é uma teoria sobre gênero que afirma que a orientação sexual e a identidade sexual ou de gênero dos indivíduos são resultado de um construto social e que, portanto, não existem papéis sexuais essencial ou biologicamente inscritos na natureza humana. O que existe antes são formas socialmente variáveis de desempenhar um ou vários papéis sexuais. A sexualidade humana hoje é admitida nos ciclos de estudo social sob uma forte influência hoje dessa teoria que trabalha uma coisa chamada diversidade sexual, que está sendo discutida nas câmaras e que pode ir para a escola aonde o seu filho estuda. E o raciocínio é simples. A Bíblia afirma aquilo que é natural. O que é natural? Deus fez o homem, macho e fêmea, os fez. Natural. A questão genética, orgânica, natural. Quer saber se é uma mulher? Levanta o vestidinho da criança, lá tem o documento. É natural. Só, irmãos, que essa teoria, ela acrescentou mais uma coluna para confundir a pessoa, porque não obstante, do ponto de vista do sexo, ou é masculino ou é feminino. Aí ela acrescentou mais uma, que é o gênero, masculino ou feminino. O gênero é a recepção ou a catação social da sexualidade obtida mediante decisão. Ou seja, o cara nasce homem, mas se ele se sentir mulher e a sua relação social de construto der essa orientação e ele entender que é feminino, ele nasce homem e assume o gênero feminino. Só que não ficou só por aí não, irmãos. Essa teoria que eu estou dizendo é a mais básica. É a de 1980, 90. Agora já admite uma terceira hipótese. Qual é a terceira hipótese? Você tem o biológico, você tem o gênero e você tem o intencional. Aí, veja a bagunça. O cara nasce homem, ele se percebe mulher, mas ele quer se relacionar com mulher. Qual é o tipo disso? Chama-se híbrido. O cara ou a moça nasce mulher, se percebe homem e se caracteriza como homem, mas a motivação não é outro homem. A motivação é a mulher. Outro híbrido. Aí você tem lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e híbridos.
Cada um desses é uma perspectiva distinta, diferente. Aí veja só, a simplicidade com que a Bíblia trata e a forma com que o mundo trata essa perspectiva, elas são distintas demais. Nesse sentido, meu irmão, eu entendo que você deve perceber que o natural é macho e fêmea os criou, porque o restante é construção e definição, decisões pessoais e sociais. Só que é nessas decisões pessoais e sociais que a humanidade se descaracteriza. Eu vou lhe contar um caso. Alguém chegou para mim, trabalhando num hospital. Ela chegou para mim e disse: pastor, eu recebi um casal, conheci um casal. Não me lembro quem foi. Conheci um casal. O casal é assim: o cara é homem, ele quer mudar o seu sexo para ser mulher, e ele namora com uma mulher que quer mudar o sexo para ser homem, e os dois ter um relacionamento heterossexual. Meu irmão, isso é o começo. Eu vou lhe dizer agora a coqueluche da academia no que estão estudando agora. Se prepare para a próxima bola. A bola da vez agora, irmãos, é poliamorismo. Alguém sabe desse conceito? Já está sendo defendido nas universidades a ideia de que existem pessoas que têm a profunda necessidade e só vão se sentir realizados se tiver mais de um parceiro. Isso já está recaindo no campo jurídico brasileiro, em que homens estão registrando 4, 5, 6 mulheres como sendo suas mulheres. E você conversa com as mulheres, em comum acordo, não, tem que ser assim mesmo. Eu acho melhor que seja com fulano, porque eu conheço. Chamadas relações poliafetivas. Tem gente estudando na universidade para chegar para a gente dizer: olhe, o homem só é homem, a mulher só é mulher em alguns casos. Se for assim, do jeito que eu estou dizendo. Aí bota meio mundo de estatística, bota a prova disso, bota a prova daquilo. Você sabe o que é que a Bíblia diz a respeito disso? Eu não vou nem comentar. Irmão, vou adiantar um pouquinho. Pedofilia. Me perdoe, irmãos, pedofilia é crime. Qualquer sugestão de que pedofilia é doença é no mínimo perversa. Pedofilia é crime. Eu vou para o próximo. Zoofilia. Com o aumento dos animais domésticos, com a penetração comportamental dos animais em muitas famílias, já existem alguns que estão enxergando os bichinhos como objeto sexual. Zoofilia. E há quem vá defender isso como um comportamento normal.
A Bíblia classifica isso de bestialidade. Vamos para o próximo. Necrofilia. O cara tem gosto, a mulher tem gosto por um cara que está morto. Necros, morte, filéu, amar, ama o morto. Irmãos, os irmãos já entenderam o que é que pode compreender, ou o que pode implicar, o que é que pode acontecer com a próxima revolução industrial, que é a chamada internet das coisas. Vocês estão sabendo da internet das coisas, não estão? Inteligência artificial, está todo mundo lendo. Irmãos, o camarada compra um boneco desse para conversar com ele. Um objeto, um ser inanimado, que conversa, é outra coisa. Não é conversazinha banal, não. Sabe o que é que vai acontecer? Tem muitos deles que vão se apaixonar por esses bonecos, essas bonecas. Porque a degradação humana, ela tende para isso. Isso é uma cultura de iniquidade. Isso tem nome, chama-se pecado. E é isso, irmãos, que a igreja aponta. É por isso que a gente é incômodo. É por isso que tem artista que sobe num palanque para dizer, Jesus é travesti. É por isso que sobe artista que muitas vezes você tem sede em casa dele. Dizendo que a expressão cultural é a vontade que está no coração e que não pode estar lastreada nos dogmas. E coloca os dogmas. É dogma. É palavra de Deus. Aquilo que é natural é natural. Natural é como Deus faz. E todas as vezes que o homem mete a mão nisso, ele sofre consequências seríssimas. É por isso, irmãos, que nós somos odiados. Sabe por que é que nós somos odiados? Porque o mundo é relativista. Para ele, a verdade é situacional. Muda a qualquer momento. Os seus valores são circunstanciais. Aquele que crê no Senhor, ele não tem verdade circunstancial, não. A sua verdade não é relativa. A sua verdade é absoluta. É a verdade da palavra. Se prepare para ser perseguido. E aqui, irmãos, eu gostaria de sugerir uma obra, para quem gosta de ler sobre essas coisas. Gostaria de sugerir Princípios para uma Cosmovisão Bíblica, do pastor John MacArthur, da editora Cultura Cristã. Nesse livro, ele pontua bem direitinho porque é que a igreja ela é odiada. E ele coloca os valores da pós-modernidade, que a pós-modernidade não quer abrir mão e que a Bíblia diz que é de um jeito, eles dizem que é de outro. Aí eles acusam a nós de sermos arcaicos, fundamentalistas, porque defendemos a nossa fé. E todo aquele que defende a sua fé hoje é tido como intolerante. Agora o que eu acho bonito, irmão, sabe o que é? É porque essa intolerância é só para quem é cristão. Outras nações é cultural.
O pastor Nino estava falando de uma experiência que ele viu em Londres. Em Londres, irmãos, o cristianismo nosso, o cristianismo, e lá foi um dos berços da chamada Revolução Protestante, né? Reforma Protestante. Lá a gente está proibido de pegar o evangelho em praça pública. Mas os muçulmanos estão falando do islamismo em praça pública. Em outdoors, ninguém faz nada. Os seres humanos estão descaracterizados por desprezarem ao Senhor. Sabe o que foi que o pastor Nino me falou? E eu fiquei pensando, matutando, e ele disse uma verdade. Num restaurante, parece que na Alemanha, entrou um muçulmano radical daquele com uma faca, matou 15 pessoas com a faca. Ah, por que ele fez isso? Por quê? A cultura hoje, né? O cara matando ali com a faca e o outro aqui bem calmo. Porque não é com ele, já ligaram para a polícia. Tem um cara matando ali com a faca. E começa a conversar aqui, natural. Aí vai matando o outro. E vai matando o outro. Irmãos, não tinha homem lá não. Não tinha um paraibano lá não. Um de Santa Rita para pegar no cacete. Irmão, me perdoe a franqueza. Mas está faltando obridade aí, está faltando garra, está faltando força, os homens velhos afeminados. Fosse para defender minha família, meu irmão, minha mãe, um cabinho com a faca, eu ia para cima dele, ele ia esfaquear a mim. Mas minha mãe nem minha esposa, nem que fosse meu, não esfaqueava não. Gaste suas facas, tudo aqui no meu bucho, mas nele não. E eu me agarrar com ele e quero ver onde é que vai dar esse negócio. Quero ver se eu não ia tomar essa faca. Liguem para a polícia. Meu Deus, ele já está na mesa 4. Por favor. Rápido. Está chegando. Está na mesa. Ah, por favor. Irmão, sabe por que a gente é odiado? Por causa disso. Porque isso eu não admito, não. E a gente não admite, não. Família é projeto de Deus. Os homens têm os seus papéis que devem ser assumidos com hombridade. Homem que é homem de verdade não bate mulher, não. A coisa que a gente está vendo mais nesse ano é violência doméstica, violência contra as mulheres. É raro a semana que não tenha uma notificação no jornal local. Os homens estão se desfigurando. Nós deveríamos estar protegendo-as. Assumindo os nossos papéis. Ah, não, tem... o matador já está na mesa 7. Aborto. Irmãos, a igreja tem um posicionamento bem definido sobre aborto. Se porventura você tem alguma questão ainda, alguma dúvida sobre a questão do aborto, me perdoe a franqueza. É possível que você seja tão amigo do mundo que você não sabe mais distinguir o que você é. E aquele que se faz amigo do mundo, o texto de 1 João me diz, é inimigo de Deus. É por isso, irmãos, que o mundo nos odeia. Porque nós estamos aqui para iluminar essas mazelas e dizer, está errado. E mostrar o Senhor Jesus como solução. Esteja preparado para encontrar com o Senhor teu Deus.
Isso é prerrogativa de fim de mundo mesmo, meu irmão. O amor de muitos está esfriando. A esperança de muitos diminuindo. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós precisamos orar pela igreja do Senhor. Uma igreja que é perseguida. O pastor Bertrand foi muito feliz em trazer hoje a memória de uma igreja que é perseguida. Perseguida pelo fato de ser cristão. Irmãos, eu vou só dar um caso brasileiro para você ver o que é que uma cultura mal analisada ela pode gerar. Aqui no Brasil, missionários brasileiros foram fortemente atacados pela FUNAI. Por quê? Porque haviam tribos aqui no Brasil que quando os filhos nasciam com enfermidade, nessas tribos eles enterravam as crianças vivas. Aí os missionários esperavam que o pessoal da tribo saísse do ritual, ia lá cavar os buracos e retirar as crianças e criá-las. Sabe o que foi que aconteceu? A FUNAI pesou a mão. Não foi contra a tribo, não. Porque o estudioso dizia, não, isso aí é cultural. Isso é cultural. É cultural matar alguém? É racional manter essa cultura viva? Eu vou outra. No mundo islâmico, nesse mundo que se casa muito, tem poliamor, essas coisas todas, um camarada velho com mais de 40 anos de idade casando com uma menina de 12. Veja esses casamentos no YouTube, na Índia. Veja a expressão de alegria que as crianças têm quando estão casando nesse lugar. As mães e os pais tudo festejando e a criança é assim, ó. Porque é uma criança com 11, 12 anos, num contrato, que vai ser estuprada por um homem mais velho, que não está nem aí com o ser dela. É cultural. É por isso, irmãos, que a igreja do Senhor é odiada. E se porventura a gente não for odiado, é porque existe algum erro. Nós estamos igual ao mundo. E a partir do momento que a gente se igualar com o mundo, a gente perde a nossa essência. E se nós perdemos a nossa essência, nós vamos perder muita coisa. Não vos conformeis com essa era, mas renovai-vos. Renove o seu entendimento. Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos orar pela igreja do Senhor.